Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos na nossa Escola Jesus Cristo, né? Dessa vez ainda, né, de modo virtual, todas as terças, quartas e quintas, no horário 16 às 16h30, segunda-feira às 18h30, sexta às 20 horas, às 20h45, e domingo desde o horário das aulas e mais tarde no horário da pregação. Iniciando a nossa reflexão, a nossa preparação para a nossa tarde de hoje, né, nós vamos ler uma mensagem que está no livro Reconforto, psicografado por Chico, ditado pelo Espírito de Emmanuel, chamada No Estudo da Aflição. Diz assim: em toda parte vemos a aflição, que se arroja ao crime, que se confia à revolta, que se rende ao desânimo, que se desfaz em desespero, que se transubstancia em ofensa aos semelhantes, que alardeia intimidade com Jesus, ferindo os homens, nossos irmãos. Que, a pretexto de exercer a justiça, mobiliza tribunais e prisões, que clama sem piedade contra a miséria dos outros, que chora sem proveito, que se demora nas apreciações infelizes, que se mantém nas trevas, azorragando os que buscam a luz, que se irrita, que maltrata, que vergasta e maldiz. Entretanto, os bem-aventurados do Evangelho são os aflitos que não provocam novas aflições. São aqueles que aceitam a dor e nela acatam os divinos desígnios. Recebamos no espinho que nos lacera ou no flagelo que nos humilha a lição que a providência nos envia, e teremos chegado à celeste compreensão para guardar em espírito e verdade o tesouro do amor que o Divino Mestre nos legou. Emmanuel. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, nosso Mestre amado, ajuda-nos, Senhor, nessa reflexão, que os nossos corações, nossas mentes estejam, Senhor, abertos para receber todos os ensinamentos a partir da mensagem que leremos hoje, Senhor, e que iremos refletir. Ampara-nos, protege-nos, guia-nos, Senhor, incessantemente os nossos passos, o nosso coração e a nossa mente, para que saibamos, Senhor, perceber oportunidades, enfrentar desafios e que nossas vitórias, Senhor, não se tornem não se tornem como resultado o orgulho e o egoísmo. Que nossas vitórias deem bons frutos, Senhor, que possam trazer a paz, trazer alegria, trazer esperança aos nossos corações e aos corações de todos aqueles que estão próximos a nós, ou até mesmo, Senhor, aqueles que não são tão próximos a cada um de nós. Ajuda-nos nessa tarde, que possamos ser emissários da sua reflexão, da sua mensagem. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós iremos refletir sobre um dos capítulo 17, que está presente no livro De Jesus para os que Sofrem, de seu Clóvis Tavares. Não é uma mensagem psicografada, né? É um livro que foi publicado após a desencarnação de seu Clóvis, e é um livro voltado para aqueles que sofrem. Eu sempre gosto de falar isso, porque esse é um livro que infelizmente está esgotado, mas que, para quem o tem, qualquer capítulo, o prefácio, qualquer parte desse livro é essencialmente esclarecedor e consolador para todos nós. E a mensagem, o texto de hoje, está, como disse no capítulo 17, chama-se Subindo e Descendo Montanhas. E seu Clóvis começa com um versículo do Novo Testamento e diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. E diz assim: o Sadhu Sundar Singh, eminente filósofo e apóstolo cristão indiano, em magnífica análise psicológica do homem que sofre, apresenta-nos a imagem de um viajante inculto e cansado a subir e descer montanhas. Esse homem, diz o iluminado pensador, talvez imagine que Deus cometeu um erro em ter criado montanhas e que teria sido muito melhor se ele tivesse feito somente planícies. É que o viajor da alegoria, pobre de visão espiritual, desconhece a sabedoria de Deus, ignora a importância ecológica das montanhas, com seus reflexos sobre o clima e suas benéficas influências sobre toda a vida planetária. Desconhece a utilidade econômica dos relevos que guardam fabulosas riquezas minerais. Não tem olhos para admirar a imensa paisagem vegetal. Não possui coração nem inteligência para extasiar-se diante dessa maravilhosa cadeia de fenômenos. As neves dos cumes dando origem às geleiras, as geleiras a sustentar as torrentes lançando-se em cascatas, as cascatas a escavarem os vales, transformando-se em rios nas extensas planícies. Não, o viajor só cogita do seu cansaço, mentalmente só enumera suas dificuldades, só se preocupa com seu suor. Vamos começar agora fazendo uma pequena reflexão sobre essa primeira parte do capítulo que seu Cláudio nos traz e que ele chama Subindo e Descendo Montanhas. Ele começa descrevendo, a partir de um pensamento de Sundar Singh, ele falando de como que um homem, que ele denomina inculto e cansado, não consegue perceber a beleza da natureza quando escala uma montanha, quando ele sobe uma montanha. Ele descreve aqui que esse homem, provavelmente, segundo ele, inculto ou cansado, não conseguiu absorver, perceber, compreender, sentir a grande beleza presente na natureza. E ele fala do relevo, né, das riquezas minerais, da imensa paisagem vegetal, fala da geleira, né, de como ela sustenta as torrentes, fala das torrentes que se lançam em cascatas. Enfim, ele descreve, nós vivemos numa planície, Campos é uma planície. E se nós olharmos Campos só assim de forma planície, de forma reta, nós veremos casas, prédios, ruas, estradas, pessoas circulando, mas não conseguimos muitas vezes nem perceber a beleza de um jardim. E, infelizmente, os nossos jardins na nossa cidade, em função de uma violência e do homem inculto, do homem cansado, do homem ignorante, que protege, é obrigado a proteger os seus jardins para que eles não se percam, para que eles não sejam destruídos. Infelizmente, a nossa pequena natureza que ainda existe na nossa cidade, no nosso centro da cidade, não é visto, não é observado e não é sentido. Agora, eu observo, eu não faço isso, né? não consigo fazer isso, lamento muito o meu sedentarismo, mas observo que muitas pessoas hoje fazem uso da bicicleta e vão a um lugar específico aqui na cidade, e quando chegam no alto desse lugar, que a minha mente aqui acaba se perdendo, né, e esqueceu, Morro do Rato, é isso, acho que é o Morro do Rato o nome. Né? Quando chegam no alto, sempre tiram fotos e sempre se admiram. E eu nunca observei, nunca ouvi de alguém que, quando subia o Morro do Rato, questionava o cansaço. Né? Ele
ele apresentava a beleza de chegar ao alto, do percurso para o Morro do Rato e da natureza que ele vivencia, que ele percebe naquele momento. Esses, provavelmente, não são homens incultos e nem cansados, porque conseguem perceber na pequeno sinal de que nós não somos só uma planície, somos uma planície, a nossa cidade é uma planície, mas no momento em que se consegue chegar a um ponto mais alto e avistar a beleza dessa cidade do alto, percebe-se quanto verde nós temos, quanto verde não é usado, não é protegido na nossa cidade. Quanto temos destruído, inclusive, a nossa cidade. Mas esses que sobem percebem o ar, a beleza, a natureza e se sentem bem fazendo isso. A reflexão inicial é de que esse viajor, cansado, inculto, não consegue perceber, não consegue enumerar, né, as belezas, mas só consegue enumerar suas dificuldades. A partir desse pensamento, seu Clóvis nos leva a uma reflexão e nos leva a buscar nos leva o pensamento para o homem natural. Ele fala assim: é idêntica à atitude do homem natural diante do sofrimento e suas implicações. Não havendo nascido de novo no Espírito de Jesus, para o conhecimento das excelsas realidades da evolução, ele é bem o viajante exausto, inculto, a reclamar contra o peso da dor ou a pelejar contra as provações da vida, que lhe parecem montanhas inimigas. Nos parece uma subida que não tem fim. Muitas vezes a gente fala assim, né? Quando a gente está numa subida, gente, essa subida não tem fim, a gente não para de subir. E muitos de nós, infelizmente, muitas vezes dizem assim: isso não tem fim, o meu sofrimento não tem fim. Então, o seu Clóvis parte de um exemplo de um viajor inculto e cansado, que não consegue perceber a beleza e a importância da natureza. Não só de ver a beleza da paisagem, mas a importância que o meio ambiente tem para as nossas vidas. Ele só enumera as dificuldades para subir, mas não enumera o número, o infinito, a infinita beleza que existe na subida para uma montanha. E ele nos traz a reflexão dizendo que é como nós, homens naturais, seres naturais, que, diante de um sofrimento, não conseguimos perceber que vai existir um fim e que esse sofrimento, assim como a beleza, como a subida de uma montanha, que sem dúvida pode nos deixar cansado, esse cansaço vai nos levar a algo melhor. Esse sofrimento, essa dor, vai nos levar a algo melhor. Que agora podemos não perceber, mas que é preciso mudar o nosso roteiro de pensamento para um roteiro que não seja só o das aflições, né? Das repetidas e incansáveis descrições de nossas aflições. E pergunta aflito ou rebelado, muitas vezes agressivamente: não seria melhor a inexistência do sofrimento na face desse mundo? O homem inculto, o homem natural, que, como disse aqui seu Clóvis, não nascido de novo no Espírito de Jesus, com o conhecimento da realidade espiritual, esse homem se pergunta, de forma aflita e rebelado, negando, não querendo, cansado. Ele diz: não seria melhor para todos nós uma vida sem aflição, sem sofrimento, sem angústias, sem dores físicas? Será que não seria melhor?
Possivelmente cada um de nós já se perguntou em algum momento: isso não terá fim? Por que não é possível eu ser feliz sem que eu tenha esses testes tão grandes? Será necessário sofrer tanto, Senhor? Seu Clóvis nos diz: o homem sem Deus não conhece a ecologia espiritual. Eu achei muito interessante essa forma tão simbólica utilizada por seu Clóvis, e confesso que em todo o texto, isso me chamou, foi talvez um dos pontos que mais me chamou a atenção. Ecologia espiritual. O que é ecologia? A ecologia é uma ciência complexa, uma ciência que não pertence, que posso dizer assim, interdisciplinar, porque existem várias ciências juntas que estudam, porque a ciência invoca de nós pesquisas, estudos, comprovações, testes. Então, dentro da ecologia, o papel dela, a função dela, é de fazer com que nós, indivíduos, compreendamos como é a relação dos seres vivos com o meio ambiente. De forma muito vulgar, né? Muito pequena, essa definição que trago para vocês de ecologia. Peço desculpas, né, aos biólogos, principalmente, aos geógrafos, que podem apresentar para nós, poderia nos apresentar uma definição muito mais clara, mas de forma muito simples. A ecologia é uma ciência, ela é uma ciência, na minha pobre opinião, interdisciplinar, porque reúne o estudo de várias outras ciências, e a grande função é que ela nos permite entender como os seres vivos se relacionam com a natureza. Aí fiquei eu me perguntando, e uma outra questão. A nossa desconexão do ser humano, dessa relação do homem com a natureza, tem provocado uma série de desastres, uma série de destruições e uma série de danos ao meio ambiente. Então, a forma como hoje temos vivido, com uma série de questões, uma série de doenças, né, que tomam conta hoje do ser humano, fruto dessa desconexão entre como o homem lida com esse meio ambiente, como ele tem tratado o meio ambiente, como é que tem sido a relação do homem com o meio ambiente, essa desconexão tem provocado uma série de problemas. Aí eu voltei, depois de tentar compreender a ideia, o sentido e o conceito de ecologia, eu fui levada para a ecologia espiritual. E fiquei pensando assim, será a ecologia espiritual que seu Clóvis quis dizer? Né? O ouvir dentro de nós e a forma como nós precisamos, indivíduos, lidar não com a natureza, não com o ambiente terreno, mas uma ecologia que vai buscar nos explicar com provas, com testes, que nós temos que vivenciar, mas não testes que têm uma ordem material, mas testes que têm uma ordem espiritual, uma organização espiritual. Ele disse: o homem sem Deus não conhece a ecologia espiritual, não conhece, não consegue compreender, explicar, entender como é a relação do indivíduo com um ambiente que não é matéria, que é um ambiente espiritual. Ele não atina, continua seu Clóvis, com a justiça nem a utilidade das provações depuradoras. Por quê? Como nós nos relacionamos com esse ambiente, com esse mundo espiritual, é que vai nos favorecer a compreensão do que nos acontece, do que vivenciamos
do que precisamos, dos infinitos testes, mas das infinitas oportunidades. Ele diz: não sabe esse homem inculto e cansado, trazendo para nós o homem natural, né? Não sabe que as aflições proporcionadas sempre aos nossos deméritos e necessidades guardam um objetivo glorioso, qual o da purificação de nossos espíritos imortais. Nós não sabemos que durante esta subida e descida da nossa montanha, da nossa vida terrena, necessário se faz olhar esse momento de subida e descida das montanhas, não entendendo as aflições como algo que nos vai fazer mal, mas entendendo as aflições, e isto, meus amigos, meus irmãos, é um grande desafio, é um grande teste, porque nenhum de nós gosta de sofrer, nenhum de nós gosta de ter angústias, nenhum de nós gosta de ter tristezas. E como não sabemos, como esse homem inculto e cansado, apreciar, compreender a importância para subirmos a montanha, a importância de estarmos aqui, descendo na terra. Como é importante esta ecologia, esta compreensão, esse reconhecimento de que vivemos na terra. Somos espíritos encarnados. Mas que é preciso nos entender que esta descida na terra vai nos levar, nesse percurso terreno, a não vermos só belezas, mas é preciso que a paisagem que estamos vendo, que a subida da terra para o plano espiritual, né, é necessário que estejamos preparados para esta subida. E os testes, as aflições, os sofrimentos e suas implicações são necessidades de nossa alma, são necessidades de nosso espírito. Ele diz: não sabe como intuitivamente Paulo sabia, e a doutrina espírita magnificamente elucida, que esse peso para a subida da montanha, de amarguras terrestres, se transformará num peso de glória muito excelente. Então, nos percebamos ciclistas ou caminhantes ao Morro do Rato. E a subida não deve ser fácil, eu nunca a fiz, mas não deve ser fácil. Mas esta subida, marcada por obstáculos, é necessária para que possamos transformar, e ao chegarmos na nossa subida, a nossa paisagem vai ser uma paisagem bonita, bela, de paz, de conquistas. O apóstolo da gentilidade, diz seu Clóvis, estava convicto, por conhecimento e por experiência, da utilidade da dor na economia da evolução espiritual. E ainda mais, que esses sofrimentos, aceitos e simultaneamente usados para o bem próprio e para o bem dos outros, se traduziriam em luz para a alma imorredora. Tão certo estava ele desse transformismo divino que pôde garantir aos seus valorosos irmãos de Roma: para mim, disse Paulo, na Epístola aos Romanos, para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A nossa subida, estamos na descida da terra, descemos a terra. A nossa subida
para a nossa montanha, que não é material. A nossa ecologia é espiritual. A forma como nós nos relacionamos com esse ambiente espiritual, com as propostas do plano espiritual para cada um de nós, para os nossos desafios, que se fazem presentes, mas para as nossas oportunidades, porque a nossa subida não é uma subida que deve ser encarada como problema, problema e problema. Sofrimento, sofrimento e sofrimento. Mas deve ser encarada por nós como algo que não pode se comparar com as nossas verdadeiras vitórias, com as nossas verdadeiras conquistas. As venturas espirituais, no grande além que nos espera a todos, são tão grandes e profundas para os que sofrem em Cristo, que não se pode comparar com as amarguras e as dores transitórias da vida presente. Era assim que o grande apóstolo, geógrafo do Espírito, interpretava o sofrimento humano. Meus irmãos, seu Clóvis parte de um exemplo de um homem que subia uma montanha, e esse homem foi denominado de inculto, não tinha conhecimento, e é homem cansado, sem forças. Esse homem sem conhecimento e esse homem cansado, ao invés de, ao chegar ao cume da montanha, certo e ter percebido a beleza da natureza, ele só questionava e, cansado, reclamava dessa subida. Fazendo uma analogia com o homem natural, com o indivíduo, com o ser encarnado, ele faz a mesma comparação. A ecologia nos faz entender a relação dos seres vivos com o meio ambiente. E a ecologia espiritual nos mostra e nos faz compreender como é a relação do ser vivo, do indivíduo, do homem com a natureza, mas não com a natureza só terrena, mas com a natureza, com o ambiente espiritual. O que nos espera é muito maior do que o que nós vivemos. Sem dúvida nenhuma, não vamos aqui negar que sofrimento é algo, é dor, né? E a dor muitas vezes deixa feridas, deixa marcas. A gente associa sempre o sofrimento e suas implicações, como disse o Clóvis, o sofrimento a gente sempre associa à dor e à infelicidade, seja uma dor física ou uma dor moral. Mas é preciso lembrar sempre das bem-aventuranças. Jesus, do alto do monte, no Sermão do Monte, disse: bem-aventurados os aflitos, e nós seremos consolados. As bem-aventuranças nos mostram, a cada uma das bem-aventuranças, um caminho diferente, uma forma diferente, com a qual cada um de nós deve perseguir. Sejamos ecologistas. Encaremos o nosso percurso de subida para a montanha, certo que estamos vivendo obstáculos, que existem algumas pedras, que algumas vezes nos sentimos cansados, oprimidos, mas que esse sentimento vai nos levar e vai nos encaminhar para algo que, como diz Paulo, não tem comparação. Não há comparação com a ecologia da Terra, não há comparação com a ecologia espiritual. E esta ecologia, esta necessidade de cuidarmos da natureza terrena é tão importante, mas cuidarmos da natureza espiritual, voltarmos para dentro de nós mesmos,
E aí sim poderemos viver e encarar e perceber que esta dor que bate à nossa porta de diversas formas, mas a dor que bate à nossa porta é como uma subida da montanha. Possamos perceber a beleza que existe, não hoje, mas na beleza que nos espera no alto da montanha, da construção da nossa vida espiritual, do nosso caminho, da nossa vida, verdade e vida eterna. Façamos a nossa oração. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, te agradecemos, Senhor, o texto dessa tarde, tão importante para percebermos e reconhecermos como devemos, Senhor, voltar os nossos corações para dentro de nós e percebermos que o nosso nascer de novo nos pede desafios, nos pede o enfrentamento, mas nos pede, Senhor, que reconheçamos o quão importante é esse caminho que temos que percorrer. Quão importante para a nossa transformação, para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução, Senhor. Que possamos reconhecer o caminho como uma verdade e como uma vida, a verdadeira vida, a beleza da verdadeira vida que estamos a buscar, a vida eterna, Senhor. Despede-nos na sua infinita paz, abençoa a cada coração, a cada um de nós, Senhor. Protege a nossa escola, Jesus Cristo, a nossa amada escola, Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor.